tristeza. Você já parou para pensar na tristeza como um espírito maligno? Vou confessar uma coisa a vocês, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre achei que às vezes que eu fico triste, eu tenho uma causa. Eu sempre tento descobrir uma causa ou os culpados pela minha tristeza. Mas preparando esse acampamento, pude perceber de fato, a tristeza, ela não é só uma arma do inimigo, ela é o próprio maligno. Porque o que é que leva você à tristeza? A decepção com Deus, consigo mesmo, com os outros. O que leva-nos à tristeza, e aqui nós entendemos, porque essa é uma dimensão maligna mesmo, é a prisão ao passado. Ninguém fica triste se viver no presente. Quando eu me lanço no passado, eu começo a remoer o meu passado. E vou dizer uma coisa a vocês: em todas as comunidades que trabalham com dependentes químicos, sabe que há um ensino que diz que a gente não deve ficar conversando sobre drogas, que a gente não deve ficar falando sobre o tempo que a gente viveu no pecado, porque isso faz com que a pessoa volte a querer experimentar ou vivenciar a mesma realidade. O demônio, o espírito maligno da tristeza, ele leva você a se prender ao passado. Por isso leva a pessoa ao desânimo. Gente, pensa bem, se esse não é um dos demônios que mais estão atuando ou está atuando no mundo moderno. Esse é o grande demônio que está na causa de dois grandes males do ser humano moderno. Todos dois começando com a letra D: depressão e dependência química. A tristeza é a perda do sentido da vida. A tristeza é demoníaca porque ela é a ação contrária a Deus. Olha, o que diz o primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 31, você que tem a Bíblia, abre rapidinho, é fácil de achar, é antes do Apocalipse, Gênesis 1, é muito fácil. Gênesis 1, versículo 31. O que está escrito aí? Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. A tristeza leva você ao contrário dessa presença de Deus. Primeiro, a tristeza faz com que você não contemple mais toda a obra. Você se fixa num problema. Recorda-se a última vez que você ficou triste? Ninguém de nós fica triste se não se isolar num problema. Nós isolamos o problema e depois o olhamos com lente de aumento. Nós nos fixamos, nós colocamos uma viseira, igualzinho se faz para fazer o cavalo puxar a carroça, e você fica concentrado naquilo ali, e aí você começa a remoer. E como é que vai alimentar isso? Meu livro Cura do Ressentimento trabalha essa temática. Você começa a remoer. Ah, eu sou infeliz, eu sou triste, nada dá certo em minha vida. E aí tem uma palavra bíblica que chama muito a minha atenção. Um abismo, quem se lembra desse versículo? Um abismo, pode falar alto aí, atrai outro abismo ao fragor das suas cataratas. O que significa isso?
quando eu me fecho na tristeza, eu começo a atrair tristeza para mim. Por isso que a gente diz que a desgraça nunca vem sozinha. Ah, meu Deus, por que será que quando uma coisa dá errada, tudo dá errado? Porque no momento em que eu me fecho na tristeza, eu abri uma porta para um demônio específico, o espírito maligno da tristeza. Por isso que o Eclesiástico vai dizer: a tristeza já matou a muitos, e dela não se tira proveito algum. O Eclesiástico já ensinava: manda a tristeza embora do seu coração. Por que será que esse sentimento aparentemente humano, na verdade é uma arma diabólica, que me impede de enxergar a Deus? Porque a tristeza é a concentração da minha atenção, das minhas intenções nas coisas ruins. Você já observou que é essa a grande tática do demônio no mundo? Gente, os grandes canais de televisão fazem o quê? Mostram o que não presta. Vocês imaginam o seguinte: os canais de televisão abertos no Brasil, Globo, SBT, Bandeirante, esses grandes canais de televisão, eles estão ligados às grandes redes internacionais de notícia. Então eles têm por dia aproximadamente 1.500 máquinas dessa aqui, 24 horas filmando no mundo inteiro. Faça a conta: 1.500 câmeras vezes 24 horas, quanto dá? 36.000 horas por dia. Aí eles precisam selecionar o material para fazer o Jornal Nacional, que tem a duração média de 36 minutos. É 0,0001%. Eu tenho 36.000 horas para selecionar 36 minutos. E seleciono o quê? Por quê? Por que só se seleciona desgraça? Porque está a serviço do encardido. Por isso que eu tenho um pouco de cuidado com esses encontros aonde as pessoas querem dar testemunho o tempo todo. Sabe por quê? Porque é uma teologia ratiniana. Viu falando nessa teologia ratiniana? Às vezes o testemunho parece o programa do Ratinho. Padre, eu era homossexual. Oh, aleluia, Jesus. Parece que só dá valor em quem não valia nada. Tem gente que tem vergonha, diz: eu tenho tanta vergonha porque no meu passado eu não tenho nada feio para falar. Como é que eu vou falar que Jesus é o Senhor da minha vida? Porque começa a criar essa mentalidade, gente. Porque nós passamos a valorizar o que não presta. O espírito maligno da tristeza é uma arma que entra no seu coração e passa pelos seus olhos, que faz com que você se torne um especialista em coisas que não prestam. Em todo lugar que você vai, você só vê defeito. Todas as pessoas que você conhece, você só vê defeito. Você só vê o que não presta. E outra, quando a pessoa está impregnada por esse demônio, além dela ver, ela só comenta o que não presta, fala para todo mundo o que não presta, espalha panfletos mostrando o que não presta, porque ela tem que justificar que ela já está completamente dominada por esse espírito maligno da tristeza. E qual é o único jeito de vencê-lo? Nosso Senhor nos ensinou ontem já, na abertura desse encontro: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta, pula de alegria
em Deus meu Salvador. O que nós éramos convidados na primeira leitura da missa de ontem, que abria esse acampamento: soltai gritos de alegria, filha de Sião. Gente, por que será que quando Paulo e Silas foram presos à meia-noite, jogaram eles lá no fundo do poço, amarrados, bateram neles, deixaram eles pelados, judiaram até não poder mais, e o que eles estavam fazendo na prisão? Pulando e louvando a Deus. E foi por isso que venceram o demônio. Por isso que o demônio não gosta da renovação carismática católica. Ele não gosta. Por quê? Porque a renovação foi chamada a exercer na igreja o ministério do louvor e da alegria.